Shalom Lekulan, Shalom Tzadikim. Aqui quem fala é o Javier Yakov. Muito prazer. Não é muito prazer não. Pode parar com esse negócio aí. Vamos de novo. Vai. Era pra introdução. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה היה. Shalom Lekulan, Shalom Tzadikim. Estamos aqui novamente, eu, Yaakov Ben Israel, juntamente com meu amigo... Shalom, olá a todos, Mordecai de Israel, mais uma vez aqui presente, obrigado pela presença de todos, e estamos aí, e eu desde já agradeço a todos aqueles que estão nos acompanhando. Isso, exatamente. Estão nos acompanhando, vocês que têm assistido os nossos vídeos, obrigado pelas considerações que vocês têm feito nesse nosso bate-papo, né? Sobre o judaísmo, né? Não é especificamente um estudo que a gente faz, tanto que é mais descontraído, né? Que é para trazer a todos vocês e a nós mesmos, né? Um ambiente, vamos assim dizer, de um conhecimento da Torá, né? E dos profetas e do Talmud, de uma forma em que vocês possam interagir conosco através das perguntas, dos questionamentos, mas não nos colocando numa posição de rebbe, de rabino, né? Mas sim como duas pessoas que querem falar a vocês, a todos quantos nos acompanharem, sobre as tradições, a fé, a cultura, né? Sobre o judaísmo de uma forma geral. Bom, nós propomos desde o nosso primeiro vídeo, né, em falar sobre as rezas, lembra? Aí fizemos a reza, tudo, e começamos a falar sobre as rezas, e foram vindo as temáticas. Aí, caímos nessa semana que antecede uma data muito triste, tá? Para o nosso povo, para o povo judeu, que é 9 do mês de Av, né? Tisha B'Av. E por isso resolvemos não dar prosseguimento das rezas e falar do Sidur, mas falar dessa data que para nós é uma data muito importante, né, Mordecai? É uma data muito importante, é considerada também como a data mais triste do calendário judaico. Tem o Yom HaShoah, mas Yom HaShoah que é em memória ao Holocausto, mas é uma questão atual, né? Não está na Torá, mas o dia mais triste mesmo é 9 de Av, Tisha B'Av, que é a destruição do primeiro e do segundo templo. Exatamente. E esse Shabat, agora que vai ser lida a primeira parashá, né, do livro de Devarim, né, é chamado de Shabbat Chatzon. Isso mesmo. Certo? Que significa Shabat da visão. Agora, interessante, por que ele é chamado o Shabat da visão? Exatamente. A Haftarah já começa já com a visão de Isaías, né? Isaías 1, abertura do livro, já fala visão de Isaías, né? A primeira palavra já é Razon. Já é razão. Exatamente por isso que esse Shabbat é conhecido como Shabbat Razon, que é da visão de Isaías, de que ele tem a respeito dos acontecimentos. Dos acontecimentos que haveriam de vir, porque era profeta. Sim. Né? O profeta, ele ademoestava o povo, ele falava de eventos futuros. Sim. E de eventos que estavam acontecendo no momento. E normalmente o profeta não era muito bem visto não, né? Não. Tanto que nós vamos ver que, infelizmente, o que fizeram com o grande profeta Zacarias, né? Tá. Então vamos dar prosseguimento aqui nos nossos assuntos aqui. Ok. Interessantíssimo é que nesse 9 de Av foi destruído não só o primeiro templo, né? Mas os 2 templos foram destruídos nessa mesma data. Exatamente. Mais para frente nós vamos comentar, né? O Kitzur Shulchan Aruch, ele relata no capítulo 121 os eventos que aconteceram na data de Tisha B'Av e também esse período que é entre Shivat Asar B'Tammuz, que é 17 de Tammuz, até o dia de Tisha B'Av. Essas 3 semanas são as 3 semanas mais tristes do nosso calendário, isso. Mas isso culmina mesmo no dia de Tisha B'Av. Nós poderíamos ter falado um pouco mais, né, na verdade, sobre 17 Tammuz, mas isso
foi uma data que nós não esquecemos dela, mas esquecemos de falar algo sobre a data, né? Mas agora, como já passou, vamos direto ao assunto que é Tisha B'Av, né? Já peço desculpas por isso. Já pedimos desculpas por isso, né? Ah, tem aquela grande citação que colocamos aqui, segundo um grande sábio do nosso povo, Menachem Mendel, mais conhecido como O Rebbe. o Rebbe de Lubavitch, né? Interessante que Lubavitch em que idioma? Em russo? Russo. Lubavitch em russo, na verdade, é Lyubavitch, né? Muda um pouco a entonação, significa cidade, vilarejo, cidade do amor. Interessante, né? Interessante também que, não vamos focar nisso agora, mas o início da dinastia Chabad Certo. não foi na cidade de Lyubavitch. Lubavitch, Até que o primeiro Rebbe da dinastia Chabad, né, Shneur Zalman de Liad, Gilead. ele era de uma outra cidade. Posteriormente que se deslocou o movimento Chabad para a cidade de Lubavitch. Mas isso nós vamos comentar mais para frente. Uhum. Porque às vezes as pessoas falam, então o Rebbe de Lubavitch é igual a questão de Nachman de Breslov? Não. Não é, né? Porque Nachman, né, um outro grande sábio do nosso povo, né? Ele veio da cidade de Breslov. De Breslov. Então, não é a mesma coisa do Rebbe de Lubavitch, né? É isso que você está dizendo. Sim, exatamente. Era muito comum, na verdade, as cortes racídicas nessa época, eles se moverem devido às perseguições, né? Nachman, ele se tornou popular, digamos assim, o início, não vou dizer carreira, mas o início da proliferação do movimento racídico Breslov foi na cidade de Breslov, mas ele se mudou para Uman, que é onde hoje ele está enterrado. Mas ele também ficou um tempo na cidade de Medivenka, na Ucrânia, né? Então eles se deslocavam devido às perseguições. E para a questão, também não vamos entrar nos méritos, porque se fosse para falar do templo, do funcionamento dele, com todas as alahotes em cima, né? Que a alahá, ela vem, vamos dizer assim, vem dar as minúcias e os detalhes, né, de todo o serviço que havia no templo e de outras partes da nossa vida judaica, né? Mas para aqueles que querem conhecer um pouco mais, né, o Shulchan Aruch, aí não é o Kitzur Shulchan Aruch, no capítulo 122, ele vai falar sobre as tragédias, né, as duas grandes tragédias, a perca dos dois grandes Beit HaMikdash, né, do templo que tivemos, que foi no dia 9 de Av. Né? Exatamente. Para aqueles que querem entender, saber o cotidiano que acontecia no templo, vai encontrar na Mishnah no Seder, na ordem de Kodashim. Kodashim. Mais especificamente nos primeiros tratados, que é Zevachim, Menachot, mas essa ordem fala sobre o cotidiano da vida no templo. O Tratado de Tamid fala muito sobre isso também, um tratado curto, mas que detalha sobre isso. As pessoas podem procurar também no Wikipedia, na internet, né? Não tem em português. Né? Não tem em português, né? Não tem em português. Mas é uma opção para as pessoas, né? Talvez procurarem, né? Também isso que eu vou falar aqui está amplamente na internet, né? Que quem construiu o primeiro templo foi Shlomo. Sim. Né? Salomão, certo? E foi destruído esse templo pelos babilônios. Sim, exatamente. E o segundo templo foi construído por Esdras e Neemias. Sim. Certo? Exatamente. E a ordem para a reconstrução do templo, interessante que foi feito por Ciro. Né? E Ciro é chamado dentro da própria Torá, né? Do Tanar, né? E dito pelos sábios que ele foi um servo do Eterno, né? Sim. Exatamente. Interessante, né? Interessante você pensar que mesmo uma pessoa que não faz parte da fé hebraica, né? Que não faz parte do povo, ele é usado como instrumento para... Muitas das vezes é usado como um instrumento divino, tanto para abençoar ou para trazer um juízo a Israel. Sim. Um exemplo que nós vimos há pouco tempo foi Bilam. Bilam, exatamente. Né? Rachá, né? Não ímpio. Foi para amaldiçoar o povo, mas o Eterno usou ele. O templo ficou por pelo menos 410 anos, né? Cumprindo o seu propósito, né? Sim. Falar sobre Esdras e Neemias. Deixa eu pegar aqui, ó. Peraí. Quiser falar alguma coisa sobre o templo aí, fique à vontade. Nós vamos discutir no decorrer desse bate-papo o papel, a ideia do templo, Beit HaMikdash, né, chamado, do templo no cotidiano da vida judaica.
Interessante também falar é que nós vamos chegar lá, né? Naquele nosso bate-papo lá sobre as rezas. As rezas, elas estão estritamente ligadas com o sacrifício do templo. Sim. Por que, amor? Aquilo que nós estávamos conversando antes. Por que elas estão estritamente ligadas? Porque você imagine o sofrimento dos levitas que oficiavam no templo. Sim. E de repente, eles perdem toda aquela conectividade que tinham com o sagrado, através dos sacrifícios de elevação ou de expiação de pecado, todo aquele trabalho. Aí de repente eles perdem aquilo. Sim. E as rezas estão estritamente ligadas com o sacrifício porque foi uma maneira que os sábios do nosso povo encontraram de fazer memória ao serviço realizado no templo, aos momentos. As rezas têm seus horários. Esses horários também estavam ligados com o sacrifício. Eu acho que teve um vídeo que a gente falou sobre isso, ou gravamos sobre isso, né, que a gente vai colocar, mas é interessante só dar essa ideia, né? Por isso que a ideia rabínica de que as rezas substituem sacrifícios, estão ligados nesse sentido, né? Não é assunto para hoje, mas tem esse sentido, né? Sim, no Mishneh Torah do Ramban, no segundo volume, que é Sefer Ahavá, tem as subdivisões, daí tem uma parte que ele fala sobre as rezas, Tefilot, e as rezas, como o Jacob já disse, estão estritamente relacionadas com o serviço do templo, ou seja, Shacharit era porque era o serviço do Tamid, do cordeiro, que era oferecido de manhã. Minha é a reza da tarde, que o cordeiro era sacrificado antes do pôr do sol, e daí a reza de Arvit, que foi posteriormente fixada, né? Era porque o serviço da tarde ele ficava queimando no período noturno, durante a noite. Durante a noite. Por isso que as 3 rezas de Shacharit, Mincha e Arvit estão relacionadas com o serviço do templo. Para aqueles que querem ter mais curiosidade ainda, a Gemara em Zevachim 120 também diz que diz que as rezas substituem o sacrifício. O sacrifício, isso. Mas também não tem em português, né? Só estamos citando as referências, porque é sempre importante dizer as referências. Tá. E com isso, não estamos querendo dizer que nós estamos fazendo apologia que vamos rezar e vamos substituir o sacrifício. Tanto que não confere, que se for entrar nesses assuntos, vai longe, né? Não é seu foco. Mas assim, falar sobre isso, quem faz capará, por exemplo, né, tá querendo dizer assim, né? Eu tenho que fazer isso aqui porque eu preciso de alguma forma ter sangue para expiação dos pecados e tal, né? Mas isso aí, vamos, bola para frente, vamos tocar o barco. Vamos comentar sobre isso, mas não agora. Esdras e Neemias. Então, Esdras, no capítulo 3, versículo 10, começa dizendo assim, ó: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf. Asaf é aquele famoso que escreveu o Salmo 73, né? Isso. Com saltérios para louvarem ao Eterno, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam às reveses, louvando e celebrando ao Eterno, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, ou seja, a segunda, né, a reconstrução do templo, né? Choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Estava uma mistura de sentimento ali, porque aqueles que perderam o Beit HaMikdash e sofreram no exílio babilônico e lembraram dos templos. Tem aquele Salmo 137 que fala? Sim. Junto aos rios de Babilônia, penduramos ali os nossos instrumentos de música e chorávamos, e as nações que nos oprimiam diziam: cantem uma música de Sião. Como podemos cantar uma música de Sião se estamos em terra estranha? Isso. Ou seja, tinham certas canções que o povo cantavam somente nas terras de Israel. Né? Em terras estranhas, eles não tinham um prazer, não tinham um ânimo. E as nações falavam, né? Até com ar de deboche, né? Uns podiam ser com deboche, outros realmente com interesse de saber como se cantava em Sião. Bom, voltando ao texto aqui. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Ora, por que a gente leu isso aqui, Mordecai? Para enfatizar a importância do templo. Sim. Para o nosso povo. O templo tem
e teve um papel tão fundamental, e ele é tão lembrado, que o Kitsur Shulchan Aruch mesmo diz, né, que após a destruição do templo, Rabino Yohanan Ben Zakkai, ele decretou algumas takanots, decretos rabínicos, que não deve existir um momento, interpreta bem o que eu vou dizer agora, não deve ter a mesma alegria que existia enquanto existia o templo. Por exemplo, quando tem Sheva Brachot, né, quando a noiva dá 7 voltas ao redor do noivo, é um momento de alegria, mas não é do mesmo jeito enquanto existia o templo. O que eu quero dizer com isso? Yohanan Ben Zakkai foi um contemporâneo do segundo templo. O papel que o templo tinha tão importante na vida do cotidiano judaico. Porque imagine cada um de nós, por exemplo, se eu sou, deixa a parte, só para ilustrar, se eu sou um Cohen, você também é um Cohen, nós somos sacerdotes, e você vê um romano atravessando eu na espada. Sim. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O templo, na verdade, o que Kitsur Shulchan Aruch também diz, que o templo, a invasão, né, do templo, do complexo do templo, né, que o templo era um complexo, né, tinha várias entradas. Entradas, vários compartimentos, né, vamos assim dizer. Foi no dia 9 de Av, os romanos, eles destruíram, mas o templo ficou ardendo em chamas até o dia 10 de Av. Sim. O templo ficou ardendo até o dia 10 de Av. É como se fosse o sacrifício do Arvit, né? Exatamente, ficou queimando. Ficou queimando, né? Então, interessante, né? E aqueles que sobreviveram presenciaram isso. Sim. Então, eu sempre costumo dizer que a gente tem que se projetar no tempo e espaço, né? Foi muito difícil. Exato. Na verdade, toda a Torá, o Tanar, na verdade, faz com que nós meditemos em todo o tempo. Sim. Desde do pecado que o homem cometeu no Éden até os dias atuais, né? Lembrar dos grandes homens de Deus e lembrar também, por que não, do porquê que essas coisas aconteceram, sim, para que nós tenhamos a mentalidade de não fazer coisas erradas para que não venham trazer a nós tão grande prejuízo. Porque, na verdade, por que aconteceu a destruição do primeiro templo? Segundo o tratado de Yomá, 9b, do Talmud Bavili, por que Talmud Bavili? Tem o Talmud Bavili e o Yerushalmi. Exatamente. Mas, praticamente tudo que está no Yerushalmi está dentro do Talmud Bavili. Sim. Certo? Porque foram escritos, o Talmud Bavili foi escrito na Babilônia, o Talmud Yerushalmi em Israel, na terra de Israel. Na terra de Israel, tá. Então, o Talmud Bavili diz que 3 foram as principais causas de destruição do Beit HaMikdash. As Ariot, sim, que são relações sexuais proibidas. Sim. Tá? Então vocês estão querendo dizer que Sim, estamos querendo dizer, sim, exatamente o que o Talmud está descrevendo. As tá? relações sexuais proibidas, para aqueles que querem saber quais que são, né? Está na Parashá Haremot, né? Que são as relações sexuais proibidas. Pode continuar. Avodah Zará? Sim. Avodah Zará, né? Avodah Zará, na verdade, as pessoas comumente traduzido como idolatria. Avodah Zará significa culto estranho. É um serviço estranho. Exatamente. Né? Ou seja, porque é interessante falar isso aí. Por que um serviço estranho? Porque também tem as pessoas acham que qualquer maneira em que eu faço um serviço ao Eterno é agradável. Não. Não. Porque tem... Avodah Zará é você oferecer um serviço da qual ele não estabeleceu. Exatamente. Oferecer um sacrifício da qual não é agradável aos olhos dele. Isso. Né? Então, temos que meditar bem, né? Para aqueles que têm curiosidade de saber a definição do que é Avodah Zará, esse material tem em português, que é do Mishneh Torah do Rambam. Que é o primeiro livro, que é Sefer... Deixa eu lembrar agora, que são muitos nomes em hebraico. Sefer Madá, lembrei agora. Livro do conhecimento, traduzindo. Tem uma parte que se chama Oved Ruchavim Mazalot, né? Que são adoradores de estrelas e de Mazalot. Lá ele define o que é Avodah Zará. Esse material está disponível em português já. Esse está em português já, né? E o que nós vamos focar agora, que eu acho que é o mais interessante, porque o templo ele está muito relacionado também com sangue. Sim. Com derramamento de sangue. Né? Todos os sacrifícios. Então, na verdade, até o sacrifício de paz você tinha que ter um sacrifício, sempre né? Tinha. Sempre tinha. As pessoas falam assim, não, eu vou levar lá um sacrifício de flor de farinha, tá? Mas o sacerdote tinha que fazer um sacrifício do mesmo jeito. Sim. Sempre tinha.
Na verdade, a Mishnah diz mesmo, né, como eu te disse na parte de Seder Kodashim, que o chão da parte onde os Kohanim faziam os sacrifícios, Os sacrifícios? Né, a mesa de mármore, tinha sangue, eles tinham que lavar direto. Direto. Então, imagina, A água para purificar, né? assim, era bem um açougue, assim, digamos assim. Porque tinha Muito mal comparando, né? Sim, Era um mal frigorífico comparando, ali, né? mal Porque comparando quantos mesmo. bois, quantos animais. E é interessante, né? As pessoas, quem tinha posses naquela época, né? Vamos falar bem na linguagem, Yaakov na linguagem de hoje. O camarada lá saiu com uma loira, com uma morena, e com um fulano e com fulana, e tá aqui, sacerdote, meu sacrifício, vai lá e passa a faca lá no boi lá e tal, e tá tudo certo? Não tá tudo certo. Não, tem todo um processo. Posteriormente, vamos dizer sobre isso, desde quando tem um animal, não pode ser um animal que tem algum defeito, né? Tem que ser um animal kosher, né? Porque kosher, tem que ser kosher, né? Kosher apropriado. Se for um animal com defeito, é considerado como passul, ou seja, nulificado, não serve. Tem o processo da semihá, a confissão viduí, que é a confissão do pecado. Semihá é a confissão dos pecados, né? Colocava a mão na cabeça lá do animal e falava, esse aqui é o meu substituto, esse aqui que vai morrer no meu lugar, tal, né? Ou seja, uma vida era retirada por causa do seu pecado. E posteriormente nós vamos falar sobre isso, porque tem todo um processo. São 4 processos, na verdade, né, que Tratado de Zevachim fala sobre isso, né? Você faz a Shechitá, tem a segunda parte é a Kabbalat Bekli, né, que você recebe o sangue do animal numa vasilha, mas isso não... E essa parte de Shechitá, eu faço o abate kosher, né? E eu posso dizer que tem muitas pessoas que tem dó do animal, né? De passar, você viu uma vez, né? Estava lá comigo, né? E você passar a halaf no pescoço do animal e ele vai esvaindo a vida dele. Mas era para causar impacto mesmo, para a pessoa não voltar a cometer, fazer, né? Coisas erradas. Enfim, vamos lá. Shivihut Damim, assassinato. Isso. Então, dos 3, relações sexuais proibidas, idolatria e assassinato. Foram os 3 principais motivos que levaram à destruição dos templos. Isso. Dos templos. Porque lá no segundo templo, lembra que aquele Herodes, de maldita memória, mandou matar várias crianças em prol da sua loucura de perder o reinado, né? Em hebraico nós falamos Imar Shemo, de maldita, que o nome seja apagado. Exatamente. Que seu nome seja apagado, né? Exatamente. Tanto que a questão do assassinato, a gente vai falar... eu não sei se eu leio primeiro essa frase ou se primeiro aqui eu falo sobre segundo Crônicas, né? Que veja bem, antes de falar de segundo Crônicas, talvez, antes de falar também sobre essa frase, aquele tratado de Gitim, Sim. né? Para ilustrar bem o porquê que o assassinato foi uma coisa tão grave, tão brutal, que nos levou à perda do templo. Sim, exatamente. Sempre é bom citar as referências, é isso que nós vamos dizer agora, está no Talmud Bavli, no Tratado de Gitim 56b. Daf significa página. Uma página, um daf, um folho do Talmud que descreve detalhadamente, digamos assim, é um folho grande que diz a respeito do que eu vou dizer agora. Eu vou resumir para não ficar, não sei, muito maçante, digamos assim, mas eu vou dizer. Quando o rei Nabucodonosor foi invadir a terra de Israel, qual que é o procedimento? Primeiro, ele enviou o capitão de guerra dele. Esse é o procedimento também. Não é complicado, né? Nebuzaradan. Esse é o nome do cidadão. São nomes complicados, né? Quer dar um nome bíblico pro seu filho? Tá aí uma boa dica, hein? Não, ele é malvado. Exatamente. Não, Deus dos livros, esse não dá certo. Nebuzaradan, quando ele foi ele invadiu a cidade de Jerusalém, e quando ele foi tomar posse do templo, ele viu que tinha um sangue que ainda estava borbulhando, clamando. Tinha um sangue que ainda estava no chão do Beit HaMikdash, do templo, que era um sangue inocente que estava clamando. E esse capitão de guerra da Babilônia, ele ficou com curiosidade, ele gostaria de saber por que esse sangue ainda estava clamando. Os sacerdotes, para tentar apagar o erro, não estou fazendo uma apologia negativa, mas foi um fato que aconteceu, eles jogaram terra acima do sangue. Porque na verdade a gente falou que Nebuzaradan
ele era um cara malvado, mas depende da ótica também, né? Sim. Ele era malvado, mas só que ele estava cumprindo um propósito. Cumpriu. O Folha, na verdade, posteriormente, mais pra frente, diz que ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu o propósito dele. Então, ele era malvado, sim. Porque eu acho que a pessoa que entra em cidades e vai fazendo loucuras, até como acontece nos dias de hoje, é um cara, às vezes, malvado. Mas ele, nesse caso, ele cumpriu o propósito. Continuamos, o sangue estava ali borbulhando. O sangue estava borbulhando, mesmo depois que jogaram terra para cobrir o sangue, mesmo assim o sangue continuou clamando. E ele... Então, os sacerdotes jogaram a terra porque ficaram... Porque eles sabiam. Eles sabiam, né? Eles sabiam por que o sangue estava clamando. Mais pra frente, o capitão, ele ficou com curiosidade, ele ficou instigado por que o sangue estava clamando. O que aconteceu? Ele começou a passar a espada em alguns sacerdotes, ele convocou o Sanhedrin, assassinou todos, mas mesmo assim o sangue continuou clamando. A Guimará diz, isso que eu estou dizendo na Guimará, diz que ele assassinou aproximadamente 940 mil pessoas. Foi um assassinato em massa, né? E até que por enfim, ele entendeu que esse sangue que estava clamando, na verdade, era o sangue do profeta Zacarias, que está relatado no livro de 2 Crônicas, que assassinaram ele no chão do templo. Quando eu falei para ilustrar a história, na verdade, eu estou querendo dizer que eu acredito nisso. Sim. Que eu acredito nesse tratado do Talmud, porque tem 2 fontes bíblicas, vamos assim dizer, né? Na Torá Shebeksav, tá? Que seria a Torá escrita, né? Aqui, na verdade, é um texto da Torá e outro do Tanar. Mas então, por que eu particularmente acredito e o Mordecai também? Porque veja bem, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, 21. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra Ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. 2 Crônicas 24, 20, 21. Então, quando esse cidadão, eu vou falar esse cidadão porque o nome dele é muito complicado, quando ele chegou lá e viu aquele sangue borbulhando e ficou instigado e cumprindo um propósito divino, começou a matar os sacerdotes. Porque estes, segundo o texto aqui, que alguns se levantaram, mas a Guimarães vai dizer que eram os sacerdotes, certo? Os sacerdotes, então esses sacerdotes, eles eram sacerdotes que eles não estavam obedecendo os mandamentos do Eterno, estavam de alguma forma coligados com o povo, nas suas maldades. Quando viram ele entrando pela cidade, falaram: vamos esconder o sangue. Mas o sangue começou a fazer o quê? Miraculosamente, vamos dizer, uma obra do Eterno. Ele começou a borbulhar. E começou como quem a clamar. Sim, é o que nós vamos dizer. É o que nós vamos dizer agora, tá? Ah, mas como assim o sangue clamar? Isso não é estranho na Torá? Não. Vamos lá? Gênesis 4:10. E disse Kadosh Baruch Hu: o que foi que você fez? Falando isso a Caim. Sim. Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Exatamente. Então, é como se o Eterno falasse assim: escute, Caim, o sangue do teu irmão está clamando. Escuta, olha, é a voz do sangue que clama. Isso. Ah, mas isso é cabalístico? Não, isso não é cabalístico, isso aí não era, isso aqui está na Torá. Muito interessante mesmo que o texto em hebraico mesmo, eu vou ler só uma parte, não vou ler o versículo inteiro, diz bem assim, Gênesis 4:10. E disse o Eterno, né, a Caim, o que é isso que fez? A voz a palavra está no plural, kol damim. Damim significa sangues. Está no plural, por quê? Porque verdade. toda a descendência de Abel foi extinguida, porque Caim, ele assassinou o próprio irmão, e acho que o nos livros disso, mas quando ocorre um assassinato, toda a descendência, as gerações posteriores é extinguida, porque a pessoa morreu. Era isso mesmo que foi interessante, que a gente tinha comentado aqui. Por isso que tem uma frase muito interessante do filme da Lista de Schindler. Sim. Ele diz assim: aquele que salva uma vida é como se tivesse salvo o mundo inteiro.
Então esta frase está escrita em Sanhedrin, Mishnah 5. Então, aquele que salva uma vida é como se tivesse o mundo inteiro. Vamos inverter? Aquele que destrói uma vida é como se destruísse o mundo inteiro. Não o mundo em sua totalidade, mas o mundo que aquela família, que aquela geração podia construir. Sim, exatamente. Não é? Por isso que o sangue está clamando ali em Gênesis. Exato. Esse material está disponível em português, o Tratado de Sanhedrin já pelo menos 70% dele já está em português. O capítulo 4, Mishnah 5 diz a respeito disso mesmo. E só retornando um pouco a respeito do papel do templo, por que ele foi destruído, nessa mesma Gemara, Yomá 9b, diz do porquê que os rabinos discutem, por que o primeiro templo foi destruído. O primeiro templo foi destruído devido a esses 3 pecados. Ariot são as relações sexuais proibidas. Avodah Zarah, a idolatria, que é o culto estranho, Avodah Zarah, a idolatria é o culto estranho, e Shefchut Damim, que é assassinato. Esse foi o primeiro templo. O segundo, muito importante enfatizar isso, o segundo templo foi destruído por causa de um erro em hebraico, que em hebraico é Sinat Hinam, ódio gratuito. E os rabinos eles dizem bem assim, aqui nós aprendemos que o ódio gratuito equivale à idolatria, assassinato e relações sexuais proibidas. Porque ódio gratuito é muito pesado. E posteriormente, nessa mesma Gemara, eles dizem, no primeiro templo, era a época dos profetas, Sim. dos Nevim. O pecado que gerou a destruição do primeiro templo foi um pecado revelado, porque tinha os profetas que admoestavam o povo. Sim, toda hora estavam revelando os ditos do Eterno. Exatamente, eles corrigem os seus erros. Esse era o papel do profeta. Esse era o papel do profeta, corrige seus erros, tá pelo caminho errado aí. Teshuvá, retorne. No segundo templo, não era mais na época dos profetas, foi um erro, não sei se posso dizer pior, mas foi grave, porque os sacerdotes, o erro não era revelado. Isso na Gemara mesmo. Eles agiam como se tudo estava normal, o pecado deles estava dentro deles, internalizado, e devido a isso, desde aquela geração, não se soube quando será reconstruído o templo. Isso está escrito, porque no primeiro templo, 70 anos depois, eles reconstruíram. Sim. O segundo templo, não. Não se sabe, não se tem data. Israel já está fazendo várias como se diz? Está fazendo a menorá, está fazendo os utensílios, né, do templo, tá? É fato, o profeta Ezequiel vai falar sobre a construção desse templo, com todos os seus detalhes, né? Mas vai ter sacrifício e tal. Eu falei, então, isso aí deixa para depois, tá? Vamos falar sobre o 9 de Ave, que é uma coisa interessante da gente comentar, porque está chegando aí, já é domingo agora. Exatamente, sábado a partir do pôr do sol. Né? Hoje, por ocasião, que amanhã a gente vai muito provavelmente postar o vídeo, hoje é terça-feira, se eu não me engano, né? Terça-feira. Não, então, hoje é segunda. Segunda ou terça? Hoje é segunda. Hoje é segunda, pra você ver, eu tô viajando o tempo Não, já. na verdade é terça que já partiu o pôr do sol. Não, É verdade, hoje é terça-feira, então eu não errei. Então tá bom. Tá, no calendário gregoriano hoje é segunda-feira, tá bom? Beleza. Então na quarta-feira a gente vai postar isso aí, muito provavelmente. Então, para que vocês consigam ver, lembrar, chorar o luto, vamos chegar lá, né? Sim. Porque 9 de Ave é uma data muito importante para nós. Para o povo do Eterno, para os judeus. Tá bom? Vamos lá. Você estava falando sobre os pecados, os erros que geraram a destruição do templo. Eu falei sobre a lista de Schindler, né? Sim. Que era aquela frase impactante. E tem que ser impactante mesmo, né? Por isso que o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. Não. Porque se esse ímpio, se ele se converte, pode ser que ele seja um grande pau de chuvá. Sim. Quantos que nós temos aí? Ben Begbeg, Sim, Rabino Akiva. Sim, Rabino Meir foi um descendente de muito provável de um romano que se converteu. Sim, exatamente. A Guemará, eu não vou dizer agora para não desviar o foco, mas fala muito a respeito daqueles que se converteram. Daqueles que se converteram, né? A Guemará fala, amplamente eles falam isso daí, né? Tratado de Avodah Zarah, Tratado de Sanhedrin. Então, uma hora dessa a gente vai fazer um bate-papo com as pessoas sobre conversão. Sim. Como que era a conversão antigamente, como que os rabinos faziam, como se via, porque tem toda, como você falou, a época, tempo, a proximidade que tinha com o povo de Israel, não. Então, tem vários detalhes também. Sim. Mas chegaremos lá. Mas, então, tirar a vida de uma pessoa,
Ah, mas então você está querendo dizer então que os malvados e tal? Eu falei, então, é por isso que quando tinha o templo, tinha o sinédrio, eles tinham a possibilidade de condenar alguém à morte ou não. Porque estava relacionado, o Sanhedrin estava relacionado com o templo. Hoje não se tem mais o templo, certo? Então não se tem mais o Sanhedrin. Não tem nem como mais aplicar a pena de morte. Não tem mais nem como aplicar a pena de morte. É interessante falar sobre o templo, essa questão de matar, aplicar a pena de morte. No Tratado de Sanhedrin mesmo, do meio para o final do Tratado de Sanhedrin, os rabinos eles dizem, se ocorrer uma pena de morte Em 70 anos é um tribunal sanguinário. Exatamente. Então, para as pessoas acham que assim, nossa, os judeus andavam matando todo mundo. Nada, quando a gente ia lá, lutar lá, numa cidade, primeiro a gente tinha que propor a paz. Sim, o livro de Deuteronômio diz isso. Mesmo o Eterno falou assim, ó, vai lá primeiro propõe a paz. Sim. Aí se eles não quiserem, faz aí, daí fecha o pau. Sim. Né? Fecha o caroço lá. Mas caso contrário, não. Né? Então, é que a interpretação contada por demais religiões é que o Deus do Antigo Testamento é mau. Sim, né? é uma interpretação muito errada. Muito errada. Olho por olho, dente por dente. Não é assim, na verdade. É o Código de Hammurabi, então a Torá veio do Código de Hammurabi. Enfim. Você está falando de valor monetário. Exatamente. Outro detalhe importante sobre o julgamento, já que a gente está falando de templo, no templo existiam julgamentos também. Sim. Até porque, né? E um fator que foi perdido ali, que é muito interessante, é o Urim e o Tumim. Sim. Que são aquelas pedras que estavam no peitoral do sacerdote. E é bom ressaltar, até que eu saiba, né? A não sei que você tem um monte de informação diferente. Mas no primeiro templo, aí ali com Samuel, com o sacerdote Eli, né? Primeiro templo, elas recebiam a Shechinat Hashem de uma forma, assim, quando ia se julgar uma causa muito difícil, o sacerdote, ele via palavras escritas nas pedras. E as pedras deviam dizer o que fazer, ou se julgava favorável ou desfavorável uma pessoa. As letras brilhavam. Você lembra das palavras hebraicas no caso de Ana? Exatamente. Tinha o Rosh Mishpat, né, que é o peitoral da justiça. Tinha as letras. Nesse acontecimento bem famoso, né, tinha a Ana, né, ela estava murmurando, ela estava chorando, na verdade, amargurosamente, mas ela estava tendo um momento dela com o Eterno. E o sacerdote Eli, ele interpretou de modo errado o peitoral, o Urim e Tumim, brilharam as letras Shin, Kof, Resh e Rei, que ele interpretou como Shikorá. Uhum. Shikorá significa embriagada. Mas, na verdade, a ordem das letras era para formar a palavra kosherá. Na verdade, apropriada. Ou seja, ela está apropriada diante da tua presença, Eli. Exatamente. Mas ele viu de uma forma errada. Ele interpretou errado. Isso. E julgou errado. E daí julgou errado por causa da sua interpretação. Sim. Ou seja, tá vendo como é que é difícil você julgar uma causa? Sim. É complicado. Tinha que ter a inspiração divina para discernir o que está dizendo, quais são as letras que estão brilhando e como interpretar isso. Tá, agora veja bem. Um sacerdote do Eterno, com a Shechinat Hashem, com Urim e Tumim. E hoje nesses tribunais aí, que não tem Shechinat Hashem, que não tem Urim, não tem Tumim, vamos falar a verdade, o resto de Kadosh Baruch Hu mesmo, para levar alguém justo. Sim. Da mão dos ímpios, né? E quem usava o Urim também só era o Kohen Gadol. Né? Só o Kohen Gadol, não era qualquer um, né? Exatamente. Você veja, mas só que isso também foi perdido. Sim. Então hoje quantas causas poderiam ser julgadas através da Shechinat Hashem? Através do templo. Sim. Na verdade, falando sobre milagres, eu esqueci de falar, na página 435 do Sidur, quem tem o Sidur, Renat Israel, tá? Capítulo 5, Mishnah 7. 10 milagres se realizaram no templo de Jerusalém, a favor dos nossos antepassados. Nenhuma mulher abortou com o cheiro da carne dos sacrifícios, a carne dos sacrifícios nunca se corrompeu, nunca se viram moscas no matadouro do templo, nunca se viu mosca. Sim. Pensa, eu faz abate, logo depois vem as moscas, porque o sangue ele entra em estado de putrefação. É normal. É normal, né? Nunca se viu qualquer impureza acidental manchasse o sumo sacerdote no dia de Kippur,
Não que nós, judeus, comemos carne estragada, né? É. Mosca, eu tô lembrando disso agora. É comum isso acontecer, tem umas moscas. Tem umas moscas, tá? Isso aí não tem nada a ver. Isso não é questão da carne, isso é questão do sangue. Isso aí em qualquer abatedouro tem. Só que lá de uma forma, para não dar... Porque assim, o Eterno ele habitava no meio do templo. Estava no templo, preso no templo. E onde o Eterno habita, ele não... A questão de sujeira, a questão de impureza, a questão... Não tem como. Sim. Né? Então, Era era um milagre que acontecia. Por acidental, a chuva não apagou o fogo. Isso, a chuva não apagava o fogo que ficava ali no templo continuamente. Estamida, né? O fogo que o sacerdote, não o sumo sacerdote, o sacerdote ele alimentava, né? Todas as manhãs. Interessante. Tantos milagres que aconteciam. O poder infinito de Kadosh Baruch Hu. E hoje as pessoas não conseguem mais acreditar que o Eterno pode fazer um milagre, por exemplo. Sim. É bem verdade que a gente às vezes não está muito merecendo, né? Sim. O templo mesmo é também Mishkan Mikdash, né? Também nós lemos as fontes judaicas dizem muito a respeito disso, os textos rabínicos. Mishkan vem de Shekhinah, que é onde a presença divina irá habitar. Sim. Jesus diz isso. E Mikdash vem de sagrado. Isso é para entender o impacto, como que, por isso que eu estou enfatizando bastante isso, o papel que o templo tinha. A vida dos judeus circulava, era ao redor do templo. Sim, exatamente. O templo ficava no Har HaBayit, né? a montanha, a colina. E antes de haver o templo, tinha arca. Sim. O povo de Israel, onde iria, levava arca. A guerra. E ganhava a guerra por quê? A presença divina estava na arca. Exatamente. Não era que Israel era bom de pancada, não. Era porque o Eterno estava com eles. O templo ficava localizado até hoje. Para quem foi para Israel, eu não fui, mas você fica no Monte Moriá. Moriá representa, na verdade, a palavra judaica mesmo. A palavra judaica não, desculpa. A palavra hebraica. A palavra hebraica, desculpa. A palavra hebraica para Moriá vem de ensinamento, de moré, or, luz e instrução. Por isso que tem Torá, instrução. Interessante, então, né? Tudo vem tudo vem do templo. Ó, deixa eu ver aqui, todo dia não tá nenhuma impureza do homem, medida de farinha na colheita, tal. O povo ainda queimasse. Ó, tem mais coisa pra gente falar, esse vídeo já ficou meio longo, né? Então é o seguinte, página 435, para quem tiver o Sidur, tá? Na Mishnah 7. Tá bom? Porque eu quis falar aqui só um pouquinho, que está aqui já no Tratado Pirkei Avot, porque a importância, né? E tantos milagres que aconteciam. Tá. Perdemos o templo. Sim. Perdemos o Beit HaMikdash. E a importância é tão grande para o povo judeu, aliás, para o mundo, tá? Que o que nós devemos fazer agora, no dia 9 de Av, que é domingo? Exato. Por isso que, isso é interessante notar, né? Mais uma vez vou falar sobre o Rambam, né? Foi um grande sábio. Mas tem como falar, vamos falar bem da verdade, tem como falar hoje da fé judaica sem falar de Rambam, de Maimônides? Quer queira, quer não. Na cripta está escrito lá, de Moshe a Moshe não houve ninguém maior do que Moshe. Que Moshe que está falando? De Moshe Rabbeinu a Moshe Ben Maimon, a Rambam. E interessante, nossa, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Interessante, o único código judaico de Alahá, único, que fala de todas as mitzvot da Torá, os serviços do templo e a era messiânica é o Mishneh Torah. Único código judaico. Não, de Alahá. Talmud, nós vamos falar posteriormente sobre isso. Mas Shulchan Aruch, Kitzur Shulchan Aruch, o código dele judaico, os grandes códigos, né? Sefer Mitzvot Hagadol, que é chamado Smak, Sefer HaMitzvot Katan, Ben Ishai, todos os Likutei Halachot, todos os códigos judaicos, eles não cobrem esse panorama desde o início até a era messiânica. O único código dele judaico é o Mishneh Torah do Rambam. Não, para você ver a magnitude da amplitude. A amplitude, né? É que ele era bobinho, tadinho. Ele só estudou astronomia, astrologia, não sei o que lá, ele foi médico, exímio conhecedor das traduções, da cultura, do compêndio de Alahot, né? E o Rambam, ele diz que Ilhot Tanit, que são as Alahot sobre Tanit, que é jejum. Tem duas categorias de jejum. Duas categorias de jejum. Tem um jejum que é para ter chuvá,
que nos aproximam do Eterno, por exemplo, Yom Kippur. Yom Kippur. E tem jejum de luto. Que é esse jejum que nós vamos falar agora. Exatamente. Estabelecido pelos nossos sábios, mas que você encontra também dentro da Torá. Vamos ler lá Zacarias 7:3. E para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, mês de Av, fazendo abstinência, ou seja, me abstendo, né? Sim. Como tenho feito por tantos anos. Já era uma prática comum na época. Já era uma prática comum na época. Fazer o quê? Jejuar e se abster. Se abster de muitas atividades, né? Jejuar. O jejuar é de comida e bebida. É exatamente um prelúdio de Yom Kippur. Sim, as mesmas atividades que não podemos realizar em Yom Kippur, não podemos realizar em Tisha B'Av. Porém, Tisha B'Av tem uma característica especial, que é um jejum de luto. De luto da perda, do sofrimento. Muitos choram nessa data. E tem uma razão por que eles choram. Ah, é verdade. Verdade. A Guimarães em Berachot 32b, esse material também está disponível em português. Por que eu estou falando que está disponível em português, que não está disponível em português? Porque, não vou incentivar, mas sempre temos o caminho correto, mas para aqueles que querem ter curiosidade, está disponível em português, não estamos falando bobeira. Rabino Eliezer, ele diz bem assim: desde a destruição do 2º templo, charei os portais de aceitação divina, o portal, Shar Tefilot, o portal das rezas, das orações se tornou fechado, com exceção do portal das lágrimas. Por isso que quando você reza e chora, certamente e com certeza o Eterno irá ouvir a sua reza, a sua oração. O portal das rezas, da oração está fechado, mas se você derramar suas lágrimas, o Eterno vai te ouvir. Em Tisha B'Av, nós choramos porque é um tempo de luto devido à descrença no tempo. Não deve ser também as mesmas coisas que se aplicam no Yom Kippur, sabe? Você não tem que se preocupar nesse dia com o seu bem-estar físico, sim, mas se preocupar com o seu bem-estar espiritual. Né? Deixar de usar roupas de couro e perfumes e tantas outras coisas e se dedicar à prática que foi o erro que aconteceu no 2º templo, porque os sacerdotes, como diz na Guimarães 9b, eles acreditavam que tudo estava de modo correto, externalizado estava correto, mas por dentro estava corrompido. Tem o texto lá da Brit Hadashah que vai dizer assim: alargam as franjas dos seus filactérios para serem vistos pelos homens, procura os primeiros lugares das sinagogas e tal, e faz alusão a exatamente isso, né? Exteriormente nós estamos bem na fita aqui, estamos bonito aqui na foto, tá todo mundo vendo a gente aqui, olha aqui, estou fazendo o resto, tá tudo certo, mas na verdade, interiormente existiu ódio gratuito. Sim. E foi por causa desse ódio gratuito em que o 2º templo foi destruído. Sim, e vale ressaltar também que não eram todos que estavam nesse problema, vamos dizer, nessa hipocrisia. Não, uma classe, não eram todos. Então, mas também na época do profeta Zacarias, sim, diz ali que alguns se juntaram. Então não foram todos. Não estamos fazendo uma apologia ao nosso contra o nosso próprio povo. Alguns. Como hoje, se você falar assim, todo judeu ele é antisionista. Não, alguns. Mas já tem judeu em Israel que é ateu. Tem judeu em Israel que é ateu, exatamente. Não estão fazendo apologia. Mas, assim, também não podemos dizer assim, os sacerdotes nunca fizeram nada. O povo do judeu nunca pecou. Fomos para o exílio por quê, então? Sim. Vamos passar férias lá na Babilônia, escolhemos, pegar uma passagem, vamos lá para a Babilônia ficar 70 anos lá. Acho que não. Sim. Eles fizeram coisas que não, infelizmente, desagradaram o Eterno. Sim, a própria Guimarães diz, os 3 pecados. Né? Os 3 pecados, a própria Guimarães vai dizer. Bom, então, domingo. Domingo é dia de jejum. Isso. E um ponto interessante, para não terminar de modo triste, tem um ensinamento muito interessante, como já vamos terminar de modo completo e bem apropriado. Não triste, né? Vamos falar um pouquinho de coisas boas? Que nós estávamos falando que esse Shabbat, que vem agora, Shabbat Razão. Que é da visão. E por que ele é da visão? Porque Isaías é um profeta, ele tem a visão dos eventos que irá acontecer. O Rebbe de Lubavitch, ele tem um ensinamento muito interessante. Ele diz bem assim, que na verdade, o terceiro Beit HaMikdash... você comentou comigo antes, verdade. Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, na verdade,
ele já está pronto. Já está pronto em Malchut Hashamai, no reino dos céus. O terceiro templo já está pronto. Na verdade, o que nós, judeus, devemos fazer é... Esse templo ele irá se materializar nessa esfera terrestre. Como que nós devemos fazer isso? Através de Ma'asim Tovim, bons atos, e principalmente Gemilut Hassidim, boas ações, e além o que a Torá, a lei pede. Então, o templo já está pronto, ele irá, em breve, se materializar. Isso é muito interessante. Então, tanto é interessante que eu tenho escrito lá da Brit Hadashah, do livro de Revelação, que fala que a Nova Jerusalém descerá dos céus. Ou seja, o Rebbe do Lubavitch disse a mesma coisa. Está pronto, vai descer dos céus. E tem para terminar também, para não estender muito, tem um ensinamento muito legal que diz que uma parábola que diz bem assim, olha, tem um pai, ele entrega uma roupa, uma manta, uma túnica para o seu filho. Uma túnica bonita, colorida, que serve nele, do tamanho dele, perfeita. É para o filho. Só que o filho ele não valoriza. E daí o que acontece? A túnica é toda rasgada, destruída e não serve mais para ele vestir. Aí o pai desse jovem vai e entrega uma segunda túnica para ele. Olha, tá aqui a sua túnica, cuide dela, você não cuidou da primeira, mas eu estou te dando mais uma chance, preze por ela. Mas o filho, ele mais uma vez, ele não cuida. Então, mais uma vez, é destruído, ele é relaxado, ele não tem cuidado e ele perde. Aí o pai desse jovem, ele faz mais uma túnica, pede para costurar. A terceira túnica. Só que dessa vez, ele não entrega para o filho. Ele apenas mostra. Fala assim, ó, tá aqui sua túnica. Entendi. Por quê? Legal. Por que ele só mostra? Para o filho ter o desejo, o anseio de corrigir as suas ações e ter o mérito de receber essa túnica, né? Se cobrir com essa túnica, né? Para que eles querem saber quem disse isso. Foi um Rebbe, Levi Yitzhak de Berdichev. Arruma esse teu microfone aí, que essa voz aí tá horrível. Tá baixo, né? Levi Yitzhak de Berdichev, que escreveu um livro chamado Kedushat Halevi. Então, isso que ele quis dizer. Todos já entenderam, mas o que? O povo de Israel, nós, o povo de Israel, para valorizar, então o Eterno ele concedeu a visão para Isaías, no terceiro templo. Como o Rebbe de Lubavitch também disse que o terceiro templo já está construído. Para o povo de Israel ter anseio pelo terceiro templo. Sim. E esse é o anseio que nós temos que ter. Sim. Temos que ter um anseio para a volta de Mashiach, temos que ter um anseio para a reconstrução do terceiro templo. Só que nós rezamos na Midá, né? Que venha, né? Que se restabeleça para que vamos te servir como nos antigos dias, como nos anos passados, que as oferendas de Judá e Jerusalém te sejam agradáveis como nos antigos dias e como nos anos passados. Enfim, vamos passar a borracha nessa nossa conversa aí, né? Bom, então terminamos de uma forma feliz, né? Sim, exatamente. Feliz, né? Apesar que, no domingo, muito provavelmente, né? Todos aqueles que estão nos acompanhando, tem pessoas da nossa comunidade, né? Que vão fazer o jejum de 9 de Av, né? Lembra que está em Zacarias 7,3, uma boa referência, tá? Bíblica, ok? Mas serão lágrimas de tristeza, misturado com lágrimas de alegria. Como no texto que eu li de Esdras. Uns estavam chorando de alegria da reconstrução. E outros estavam chorando pelas dores que sentiram da perda. Então, dá para a gente ter esses dois sentimentos em um único dia. Dia propício para isso? 9 de Av. Suas considerações? Sempre tem esperança, exatamente. Esperança é a última que morre. Não, sempre tem esperança para a construção do terceiro templo. Ah, tá. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, vendo os vídeos, sempre sugestões, novas ideias. Se eu falei muito rápido, se a voz foi baixa, é porque eu falo baixo, eu gostaria de pedir desculpas a todos. As referências, eu espero que vocês tenham entendido, é porque eu falei um pouco correndo, porque nós já estamos um pouco habituados a dizer isso. Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato. Entra lá, escreve lá, falou, não entendi qual é o tratado. Mas também tem o seguinte, vamos falar bem da verdade, né? Tem certas coisas que nesse nosso bate-papo a gente joga informação. Se você quiser ver, veja, tá? É necessário ver? Lógico que é necessário. Mas tem etapas, né? Isso que eu gostaria de dizer, porque senão
porque a Bota mesmo ensina, né? Tome cuidado com as palavras dos sábios, né? Que são como fogo. Como fogo, que podem queimar. Então tem um processo. Eu também estou nesse processo. Eu também estou nesse processo. Entendeu? A gente só tem um pouquinho mais de segurança de falar disso, porque já faz um tempo que a gente está nesse nosso bate-papo, nessa nossa interação, nessa nossa caminhada. Porque tem muita gente que lê um livro, bate a cabeça e sai achando demônio em tudo quanto é lugar, anjo em tudo quanto é lugar. Sim. Não é verdade? E a primeira coisa que a pessoa chega no jornal, olha, preto e branco, que pá, tá, o cabalá. Não. Eu quero cabalá do amor, eu quero cabalá... Se bem que no teu caso, o cabalá do amor faria bem, né? Tá solteiro com 20... Quantos anos? 29, né? 29 anos. Não, mas você vai casar com 40. Não, tô brincando. Oi? Não, brincadeira. Sempre uma brincadeira. Mas Tá, beleza. Você entendeu, né? Sim. Vai estudar cabalá então, filhão. Ó, shalom a todos vocês. Muito obrigado pelas suas participações, por estarem nos acompanhando até este presente momento. E esperamos que nos próximos vídeos possamos aqui estar batendo mais um papo. Vamos né? dar continuidade. Vamos dar continuidade. O próximo vídeo já está feito, está elaborado. Então, esse muito provavelmente quarta-feira, hoje é segunda, né? Tá. Quarta-feira a gente suba um vídeo lá no nosso canal. Quer dizer, eu estou mostrando uma coisa que eles vão ver ainda. Tá, quarta-feira tem um vídeo aí para vocês verem, beleza? Tá certo. No domingo, temos aí o Tejum de Shabeab. E na semana que vem, outros vídeos já estão prontos para serem colocados. Toda a data importante que há de vir no nosso calendário, nós esperamos poder estar fazendo esse nosso bate-papo. Sim. Para te alertar ou para te avisar, quem quer que seja. Saber um pouquinho mais da cultura, dos mandamentos que o Eterno tem revelado ao nosso povo. Isso ok? mesmo. Shalom, shalom. Um grande abraço a todos. Israel Rai, o povo Israel vivo. Exatamente. Isso é verdade. מה שהיה